Olhe para o smartphone na sua mão. Parece algo comum, certo? Mas e se eu te dissesse que este pequeno aparelho de vidro e metal carrega um poder de processamento que supera, em milhões de vezes, a capacidade combinada de todos os computadores que levaram a humanidade à Lua? A tecnologia que permitiu a missão Apollo, um dos maiores feitos da nossa história, hoje pareceria um brinquedo perto do que você usa para ver vídeos e mandar mensagens. Essa evolução vertiginosa não aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada de 80 anos, uma verdadeira saga de inovação, marcada por mentes brilhantes e uma busca incessante por velocidade e eficiência. Hoje, vamos voltar ao ponto de partida, ao início de tudo. Vamos descobrir como saímos de máquinas que ocupavam salas inteiras, pesavam toneladas e eram mais lentas que uma calculadora de bolso atual, para os dispositivos elegantes e ultra-rápidos que definem o nosso mundo. Prepare-se, porque esta história é a prova de que o futuro chega muito mais rápido do que imaginamos. Nossa viagem começa em um dos períodos mais sombrios da história, a década de 1940, em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. A necessidade, como dizem, é a mãe da invenção. E a guerra criou uma necessidade desesperada por cálculos rápidos e precisos. Era uma corrida contra o tempo para decifrar códigos inimigos e calcular trajetórias de artilharia. A mente humana, por mais brilhante que fosse, já não era rápida o suficiente. Foi nesse cenário de urgência que nasceram os primeiros gigantes eletrônicos. Na Grã-Bretanha, o Colossus foi desenvolvido em segredo para quebrar as complexas cifras alemãs, mudando o curso da guerra. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, surgia o ENIAC, o Electronic Numerical Integrator and Computer. Esses não eram computadores como os conhecemos. Eram monstros de metal e fios, verdadeiros colossos que não cabiam em uma mesa, mas sim em galpões inteiros. O ENIAC, por exemplo, pesava 30 toneladas, continha mais de 17 mil válvulas de vácuo e quilômetros de fios. Ele consumia tanta energia que, segundo a lenda, as luzes da cidade da Filadélfia piscavam quando ele era ligado. Essas válvulas, semelhantes a lâmpadas, queimavam constantemente, exigindo uma equipe de técnicos em tempo integral apenas para mantê-lo funcionando. Programá-lo não era uma questão de digitar em um teclado, mas de reconectar fisicamente cabos e girar interruptores, um trabalho que podia levar dias para preparar um único cálculo. Apesar de lentos, temperamentais e incrivelmente limitados para os padrões de hoje, o ENIAC e seus contemporâneos foram mais do que simples calculadoras gigantes. Eles eram a prova de conceito. Provaram que era possível construir máquinas eletrônicas programáveis para resolver problemas complexos em uma velocidade antes inimaginável. Eram o Big Bang da era digital, a faísca que acendeu uma revolução tecnológica que, décadas depois, colocaria o poder de um supercomputador dos anos 40 no bolso de cada um de nós. Na década seguinte, os computadores começaram a ser usados em universidades e empresas. Ainda eram caros e restritos a poucos lugares, mas já não eram exclusividade militar. O IBM 701 foi um marco, e as válvulas começaram a ser substituídas por transistores, tornando as máquinas mais rápidas e confiáveis. Com o avanço dos transistores e o surgimento dos circuitos integrados, os computadores começaram a ficar menores e mais eficientes. Foi nessa época que a computação começou a ser usada para fins mais comerciais, como controle de estoques e processamento de dados em larga escala. A década de 1970 foi um período de efervescência e rebeldia tecnológica. Enquanto os computadores da época eram gigantescos mainframes, confinados a grandes corporações e universidades, um movimento contracultural borbulhava em garagens e clubes de entusiastas como o Homebrew Computer Club. Foi nesse cenário que jovens visionários como Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates e Paul Allen começaram a sonhar com um futuro diferente.
Eles não viam apenas circuitos e códigos. Viam uma ferramenta de empoderamento pessoal, uma máquina que poderia mudar o mundo a partir da mesa de casa. Empresas como Apple e Microsoft nasceram dessa paixão, dando os primeiros passos para transformar a computação em algo acessível a todos. O marco zero dessa revolução foi o Altair 8800, lançado em 1975. Anunciado na capa da revista Popular Electronics, ele não era um computador como conhecemos hoje. Sem tela nem teclado, era uma caixa de metal com luzes e interruptores que precisava ser montada pelo próprio usuário. Programá-lo era um exercício de paciência. Mesmo com suas limitações, o Altair foi a faísca que acendeu a fogueira. Ele criou um mercado do zero e inspirou uma geração a construir hardware e, crucialmente, software para ele. Foi para o Altair que Bill Gates e Paul Allen desenvolveram sua primeira grande criação, um interpretador da linguagem BASIC, fundando a Microsoft no processo. Se os anos 70 plantaram a semente, os 80 colheram a safra. A entrada da gigante IBM no mercado, em 1981, com o seu IBM PC, legitimou o computador pessoal. Sua arquitetura aberta permitiu que outras empresas criassem clones, gerando uma competição que barateou os preços e estabeleceu um padrão de mercado dominado pelo sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS. O computador deixava de ser um hobby para se tornar uma ferramenta de trabalho indispensável nos escritórios. Em contrapartida, a Apple, com o lançamento do Macintosh em 1984, apresentou uma visão radicalmente diferente. Em vez de linhas de comando enigmáticas, o Mac oferecia uma interface gráfica amigável, com ícones, janelas e um mouse. Foi uma revelação que tornou a computação intuitiva e acessível para um público muito mais amplo, definindo o futuro da interação homem-máquina. Essa foi a era de ouro dos periféricos que hoje parecem relíquias. O som característico das impressoras matriciais, a expectativa ao inserir um disquete para carregar um programa e o brilho dos monitores de tubo. O computador pessoal estava finalmente cumprindo sua promessa. Estava em casa, no escritório, e começava a mudar tudo. Nos anos 90, algo mudou para sempre. A internet comercial começou a se espalhar. Computadores agora podiam se conectar com o mundo inteiro. Navegadores como Netscape e Internet Explorer surgiram, e empresas como Google nasceram nesse período. Nos anos 2000, a tecnologia deu outro salto. Notebooks se popularizaram e os primeiros smartphones começaram a surgir. O iPhone, lançado em 2007, mudou para sempre a forma como interagimos com a tecnologia. Agora, computadores não estavam apenas nas mesas, estavam no nosso bolso. Entramos na era da inteligência conectada. A última década foi marcada pelo avanço exponencial da inteligência artificial, impulsionada pela vasta capacidade da computação em nuvem. Essa dupla poderosa permitiu que nossos dispositivos se tornassem não apenas smart, mas verdadeiramente inteligentes e integrados. A Internet das Coisas, ou IoT, deixou de ser um conceito futurista para se tornar o tecido conectivo do nosso dia a dia, entrelaçando nossas casas, cidades e até mesmo nossos corpos com o mundo digital. Os smartphones evoluíram para centros de comando pessoais, enquanto assistentes virtuais como a Alexa e o Google Assistente se tornaram os novos mordomos digitais, compreendendo e antecipando nossas necessidades. Vimos os primeiros carros autônomos navegando por ruas complexas, uma proeza que antes pertencia apenas à ficção científica. Por trás de cada uma dessas maravilhas, algoritmos de machine learning e redes neurais profundas aprendem e se adaptam constantemente, analisando um volume de dados que seria impossível para um ser humano processar. Tudo isso, que parecia um futuro distante, materializou-se em um piscar de olhos. E quando pensamos que atingimos o auge, uma nova revolução bate à nossa porta. Hoje, estamos no limiar da era quântica. Se a computação clássica,
baseada em bits que são 0 ou 1, construiu o mundo que conhecemos, a computação quântica promete reconstruí-lo a partir de seus fundamentos. Utilizando os princípios bizarros e maravilhosos da mecânica quântica, como a superposição e o entrelaçamento, os computadores quânticos operam com qubits. Um qubit pode ser 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo, permitindo um poder de processamento paralelo que cresce exponencialmente. Com essa capacidade, eles têm o potencial de resolver problemas hoje considerados insolúveis, que levariam milhares ou até milhões de anos para os supercomputadores mais potentes da atualidade. Imagine simular moléculas complexas para criar novos medicamentos em tempo recorde, desenvolver materiais revolucionários, otimizar sistemas logísticos globais para combater as mudanças climáticas ou até mesmo quebrar as criptografias que protegem nossos dados hoje. Essa transição iminente nos força a olhar para trás com admiração. A evolução que testemunhamos nos últimos 80 anos, desde os primeiros mainframes que ocupavam salas inteiras, pode ser apenas o prólogo de uma história muito maior. A jornada das máquinas do tamanho de uma sala, que realizavam cálculos básicos, até os supercomputadores que cabem em nossos bolsos, capazes de se conectar com o mundo inteiro, é sem dúvida uma das sagas de inovação mais rápidas e impressionantes da história da humanidade. Cada etapa, do transistor ao microchip, da internet à nuvem, foi um degrau em uma escada que agora aponta para o reino quântico. E se toda essa transformação digital aconteceu em menos de um século, o que os próximos 80 anos nos reservam? A fusão da inteligência artificial com o poder da computação quântica pode desbloquear um potencial que hoje mal conseguimos conceber. Estamos falando de uma nova renascença, impulsionada pela tecnologia, que pode redefinir o que significa ser humano. Esta jornada pela evolução da computação está longe de terminar. Se você gostou de explorar o passado, entender o presente e vislumbrar o futuro da tecnologia conosco, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta incrível saga e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos que também são apaixonados por inovação.